Você ouve a voz de Deus? Parece uma pergunta simples, não é? Mas na correria do dia a dia, será que estamos realmente sintonizados com o que ele tem a dizer? Talvez você já tenha se perguntado: por que Deus não fala comigo? O que estou fazendo de errado? Mas aqui está a verdade. Deus sempre fala. O problema é que, muitas vezes, não sabemos como ouvir. E sabe qual é o pior? Muitas vezes estamos tão distraídos que deixamos escapar sinais claros da presença dele. Mas calma, porque hoje você vai descobrir 7 dicas infalíveis para ouvir a voz de Deus no seu dia a dia. Essas dicas vão te ajudar a se conectar com Deus de forma mais profunda. E o melhor, elas são simples, práticas e diretamente baseadas na palavra de Deus. Afinal, como diz João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, fique até o final deste vídeo, porque no último ponto eu vou compartilhar algo que pode mudar completamente a forma como você ouve e responde à voz de Deus. E se você quer começar essa transformação hoje mesmo, já deixa um comentário dizendo: eu quero ouvir a voz de Deus. Preparado? Vamos juntos. Dica 1. Reserve um tempo diário com Deus. Você já percebeu como somos rápidos para reservar tempo para tudo, menos para Deus? Trabalho, redes sociais, séries, tudo parece ter prioridade. Mas, e aquele momento exclusivo para falar com o Criador do Universo? Jesus nos deu o exemplo perfeito. Ele se afastava para orar e estar com o Pai. Em Marcos 1:35 lemos: de madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, onde ficou orando. Separar um tempo diário com Deus é mais do que importante. É essencial. Não precisa ser uma hora inteira, mas comece com o que você tem. 5 minutos no início da manhã podem transformar o seu dia. Acorde, agradeça, leia um versículo e peça a direção dele. Experimente começar com algo simples, como o Salmo 23, e veja como Deus vai falar com você. Talvez você diga: mas minha rotina é muito corrida. Mas será que não gastamos muito tempo com o que não edifica? Que tal fazer um teste? Tire 15 minutos por dia para orar ou ler a palavra e observe a diferença. Você vai notar que ouvir a voz de Deus requer intencionalidade e o resultado vai ser tão transformador que você vai querer mais. E sabe o que é incrível? Quando damos o nosso tempo a Deus, Ele nos guia em tudo. Como está escrito em Mateus 6:33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E isso é só o começo. No próximo ponto, você vai descobrir algo ainda mais poderoso para se conectar com a voz de Deus. Dica 2. Estude a palavra de Deus regularmente. Sabe aquele momento em que você busca respostas, mas parece que tudo ao seu redor está em silêncio? Muitas vezes, Deus já nos deu as respostas na sua palavra. A Bíblia não é apenas um livro, é a voz viva de Deus falando diretamente ao nosso coração. Como está escrito em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Estudar a palavra é como aprender a reconhecer o tom da voz de Deus. Quanto mais você lê, mais familiar se torna com a maneira como ele fala. Comece com pequenos trechos, como os Salmos ou Provérbios, que estão cheios de sabedoria prática para o dia a dia. E se você já lê, tente ir mais fundo. Explore histórias como a de José, que nos ensina sobre fé e perseverança em meio às dificuldades. Você já reparou como parece difícil ouvir Deus quando deixamos a Bíblia de lado? É como tentar ouvir uma música sem ligar o som. A palavra é o canal mais direto para ouvir o que ele quer nos dizer. E aqui vai uma dica: experimente usar um plano de leitura bíblica. Há vários disponíveis, desde devocionais diários até leituras completas da Bíblia em um ano. O que você vai descobrir quando mergulhar na palavra é que Deus fala com clareza surpreendente. E isso não é tudo. Existe um próximo passo, essencial para criar espaço em seu coração e ouvir a voz dele. Prepare-se para algo que pode transformar a sua maneira de se conectar com Deus. Dica 3. Pratique o silêncio e a escuta. Você já tentou ouvir alguém enquanto falava ao mesmo tempo? Parece impossível, não é? Muitas vezes fazemos isso com Deus. Enchemos nossas orações de palavras, pedidos e preocupações, mas esquecemos.
de parar e simplesmente ouvir. O Salmo 46:10 nos lembra: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É no silêncio que a sua voz ecoa com mais força. A correria do dia a dia nos ensina a preencher cada minuto com atividades, mas Deus nos convida ao oposto, a desacelerar. Experimente tirar alguns minutos para se desligar de tudo. Sem celular, sem música, apenas você e Ele. Comece com 5 minutos de silêncio e preste atenção ao que Ele coloca em seu coração. Pode ser uma palavra, uma direção ou simplesmente paz. No silêncio, você percebe que Deus não precisa gritar para ser ouvido. Ele fala com suavidade, como fez com Elias em 1 Reis 19:12, quando sua voz veio como um sussurro tranquilo. Muitas vezes estamos tão ocupados esperando algo grandioso que deixamos passar os pequenos sinais. Mas é no sussurro que ele revela sua vontade. Imagine como seria sua vida se você pudesse ouvir Deus com clareza todos os dias. O silêncio é apenas o início de uma jornada incrível. E o que vem depois? Existe uma força divina que pode te guiar ainda mais profundamente. Vamos descobrir juntos. Dica 4. Peça a direção do Espírito Santo. Você já se viu em uma situação onde não sabia o que fazer? Todos nós já passamos por isso, mas Jesus nos deixou uma promessa incrível. O Espírito Santo seria nosso conselheiro, nosso guia. Em João 16:13, lemos: Quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Ele não apenas nos mostra o caminho, mas também nos ajuda a ouvir e discernir a voz de Deus. Pedir a direção do Espírito Santo é mais simples do que parece. Não precisa de palavras elaboradas, apenas um coração sincero. Comece suas orações dizendo: Espírito Santo, me mostra o que eu não estou vendo. Me ajuda a entender a vontade de Deus. Você vai perceber como ele age em situações do dia a dia, abrindo portas, fechando outras e trazendo paz onde antes havia dúvidas. Mas aqui vai um alerta. O Espírito Santo não age onde não é convidado. Ele não vai invadir sua vida. Ele espera que você dê espaço. E quando você faz isso, ele começa a trabalhar de formas que você nunca imaginou. Experimente buscar momentos de oração específicos para ouvir a voz do Espírito. Pergunte a ele antes de tomar decisões, por menores que sejam, e veja como ele responde. E sabe o que é mais incrível? Quando o Espírito Santo age, ele não deixa dúvidas. Você sente a paz de Deus tomando conta do seu coração. Essa paz é a certeza de que ele está no controle. Mas ainda há algo que pode nos afastar dessa conexão e precisa ser tratado. Quer descobrir o que é? Dica 5. Confesse e abandone o pecado. O pecado é como um muro que bloqueia a nossa comunicação com Deus. Quando nos apegamos ao que sabemos que desagrada a Ele, acabamos sufocando a voz dele em nossa vida. Isaías 59:2 diz: As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. É forte, mas é a realidade. Confessar nossos pecados é o primeiro passo para derrubar esse muro. Não precisa ser algo complicado. Apenas abra seu coração diante de Deus e seja sincero. Diga: Senhor, eu errei, mas quero mudar. Em 1 João 1:9, encontramos a promessa de que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas não basta apenas confessar. É necessário abandonar o pecado. Isso pode ser difícil, especialmente quando estamos presos a hábitos ou situações que parecem incontroláveis. Mas Deus nunca nos deixa sozinhos. Peça força ao Espírito Santo para vencer essas lutas diárias. Ele sempre dá uma saída. Como Paulo escreveu em 1 Coríntios 10:13. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis suportar. Quando confessamos e deixamos o pecado, algo incrível acontece. A nossa comunhão com Deus é restaurada. Você percebe que a voz dele, antes abafada, agora soa mais clara. Mas sabe o que é ainda mais transformador? Existe um segredo que fortalece essa conexão espiritual. Vamos em frente para descobrir juntos. Dica 6. Desenvolva relacionamentos cristãos.
Você já percebeu como as pessoas ao seu redor influenciam a sua caminhada com Deus? Relacionamentos podem nos levar mais perto do Senhor ou nos afastar dele. Provérbios 27:17 nos ensina: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Quando nos cercamos de pessoas que compartilham da mesma fé, somos fortalecidos espiritualmente. Participar de uma comunidade cristã é uma das formas mais poderosas de ouvir a voz de Deus. Em um grupo de estudo bíblico, um culto ou até mesmo numa conversa entre amigos, Deus pode usar alguém para te trazer uma palavra que transforma a sua vida. Isso aconteceu com tantos personagens bíblicos, como Paulo e Barnabé, cuja parceria foi essencial para o avanço do Evangelho. Talvez você diga: mas eu não conheço ninguém com quem possa compartilhar minha fé. Esse é o momento de buscar ativamente. Participe de atividades na sua igreja, entre em um pequeno grupo ou converse com alguém que já caminha com Deus há mais tempo. Às vezes, o apoio que você precisa está mais perto do que imagina. Ao desenvolver esses relacionamentos, você percebe como Deus fala de maneiras inesperadas. Ele usa a comunhão para trazer clareza, consolo e direção. E se você acha que isso já é poderoso, espere até descobrir como os pequenos sinais do dia a dia podem ser a maneira de Deus falar diretamente com você. Dica 7. Esteja atento aos pequenos sinais. Muitas vezes, esperamos que Deus fale conosco de maneira grandiosa, com trovões ou uma voz audível. Mas a verdade é que Deus também se manifesta nas coisas simples e cotidianas. Em 1 Reis 19:12, ele não estava no vento forte, no terremoto ou no fogo, mas em um sussurro tranquilo. E esse sussurro continua presente em nossa rotina diária. Já aconteceu de você estar preocupado e, de repente, ouvir uma música, ver uma frase ou lembrar de um versículo que fala exatamente sobre o que estava vivendo? Esses momentos não são coincidências, são pequenos sinais de que Deus está cuidando de você. Estar atento significa manter o coração sensível e o espírito aberto para perceber essas manifestações divinas. Deus também usa circunstâncias para falar conosco. Pode ser uma porta que se fecha, uma oportunidade inesperada ou até um obstáculo que nos faz parar e refletir. Como está escrito em Salmo 32:8, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Ele está sempre conduzindo, mesmo quando não entendemos de imediato. O segredo é desenvolver um hábito de gratidão e expectativa. Comece o dia perguntando: Senhor, como o Senhor quer falar comigo hoje? Isso transforma a forma como você enxerga cada detalhe da sua jornada. E agora que percorremos essas 7 dicas infalíveis, há algo ainda mais importante para refletirmos juntos. Você percebeu como Deus fala de tantas formas diferentes? Seja na palavra, no silêncio ou até nos pequenos sinais, Ele está sempre buscando se comunicar com você. E agora que você sabe dessas 7 dicas, a pergunta que fica é: o que está te impedindo de ouvir? Será que são as distrações do dia a dia ou talvez algo que você ainda não entregou a Ele? Imagine por um momento como sua vida pode mudar se você começar a aplicar essas práticas. Pense nas decisões mais claras, na paz que excede todo entendimento, na certeza de que Ele está guiando cada passo. Então, o que você vai fazer agora? Porque uma coisa é certa: Deus está falando. A pergunta é: você está ouvindo?